Bom dia novamente e agradecer-vos a todos a vossa presença aqui hoje, no dia a seguir ao Natal, para comentarmos de forma breve aquela que foi a mensagem de Natal do Sr. Primeiro-Ministro, este ano com uma importância acrescida, porque não teremos, como é sabido, mensagem de Ano Novo do Sr. Presidente da República e, portanto, tem um peso maior na medida em que é a mensagem que os portugueses terão na entrada deste novo ano, mas sobretudo na saída deste ano tão difícil que acabamos de viver e que estamos a acabar de viver. Bom, eu dividiria esta intervenção em duas análises. No primeiro lugar, quase que poderia dizer que concordaríamos com a mensagem do Primeiro-Ministro. E porquê? Duas dimensões. Em primeiro, na sua transversalidade. Ou seja, não há forma de o dizer, de forma diferente, que concordamos, obviamente, com os setores da sociedade portuguesa que o Sr. Primeiro-Ministro resolveu, ou aos quais resolveu manifestar gratidão e solidariedade. De facto, é um ano muito difícil que acabou de passar, ele foi particularmente difícil para alguns setores dessa sociedade, mereceram uma palavra do Primeiro-Ministro à qual nos associamos. Aliás, queríamos mesmo destacar dois entre eles, por um lado, naturalmente, os profissionais de saúde e os prestadores de cuidados, aqueles que estão a prestar assistência a quem precisa de assistência, ou seja, estamos a falar da primeira linha de combate à Covid-19 e às outras doenças que permaneceram no nosso país e que tiveram nos hospitais, nos centros de saúde, enfim, em todos os profissionais de saúde, a primeira linha de combate do nosso país e depois, naturalmente, os prestadores de cuidados, sobretudo nas estruturas residenciais de idosos que nem sempre são tão lembrados e que foram também sujeitos a uma enormíssima pressão durante este ano e estão ainda, naturalmente, a sê-lo. Mas depois uma segunda dimensão de análise desta mensagem de Natal do Sr. Primeiro-Ministro e que é a circunstância de ela definir bem o que é este governo e a sua forma de governação. A terceira palavra que o Primeiro-Ministro escolheu foi a palavra de esperança. E é curioso que escolhe a palavra de esperança sem ser acompanhada de futuro. É uma esperança contemplativa. É, digamos assim, uma manifestação absolutamente paradigmática da forma de governar deste governo e muito particularmente deste Primeiro-Ministro. Reparem que o Sr. Primeiro-Ministro teve, inclusive, o cuidado de situar em três circunstâncias essa esperança. Ou seja, na passagem para o novo ano, que é uma circunstância que depende apenas do calendário, da vacina e da existência da vacina, que é algo que depende da investigação científica e tecnológica de que Portugal e o resto do mundo beneficiarão naturalmente, mas a que somos diretamente alheios, compete-nos apenas fazer competentemente um plano de vacinação e depois ainda daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro chamou a solidariedade reforçada da União Europeia, ou seja, os fundos extraordinários que virão para Portugal e para os restantes países europeus para compensar o período de pandemia em que nos vimos envolvidos. Ou seja, não houve uma palavra de ambição, não houve uma palavra de futuro, não houve uma palavra daquilo que o Governo de Portugal pretende fazer com os meios extraordinários que terá ao seu alcance. Aliás, esta mensagem é de tal modo paradigmática que, inclusivamente, o Sr. Primeiro-Ministro esqueceu que dentro de 5 dias Portugal terá a tarefa, que é uma tarefa que não é uma tarefa qualquer, é uma tarefa obviamente honrosa e que vai pôr os olhos da Europa sobre o nosso país, que é a de presidir a União Europeia durante 6 meses. Dentro de 5 dias começará a presidência portuguesa e esta circunstância de futuro não mereceu uma única palavra por parte do Sr. Primeiro-Ministro. Por isso, diríamos que esta demonstração da postura do Governo, que tem esperança que tudo corra bem, mas que se alheia daquela que é a sua obrigação de algo fazer para que tudo corra bem, é nesse sentido absolutamente paradigmática. De um governo que é de contemplação e não propriamente de ação. De um governo que é muito mais de gestão do que de capacidade para fazer, apresentar as reformas que o país precisa. De um governo que, no fundo, é muito mais dependente das ajudas externas e daquilo que dependa do futuro, e o futuro, como sabemos, é incerto e em pouco depende da nossa atuação, do que termos percebido o que é que o Governo pretende fazer, não como gestor do cotidiano das nossas vidas, mas sim como quem deve conduzir o país para a frente, de forma a aproveitar as oportunidades que teremos e que serão únicas para reformar o país e relançar o país no caminho do desenvolvimento. E agora estou ao dispor se...
Repare, há duas dimensões para o plano de recuperação, para o ano de recuperação. Em primeiro lugar, a vacina tem, obviamente, um efeito enormíssimo sobre a recuperação do nosso país, do nosso país e de todos os países, porque a vacina é que resolverá o problema que se abateu sobre Portugal e sobre a Europa e sobre o mundo. Se sabemos que é a pandemia a causa dos males imediatos, naturalmente que a resposta será a cura, e portanto isso é, eu diria, lapaliciano, não é? Portanto, será uma recuperação por força da evolução tecnológica, e portanto isso é obviamente a nossa esperança. É a esperança do PSD, é a esperança de todos os partidos, é a esperança de todos os portugueses. Aliás, eu tive até a ocasião de chamar ao plano de vacinação plano de recuperação. Portanto, a vacina está, obviamente, indissociavelmente ligada à recuperação que terá que necessariamente suceder. André, o próprio Primeiro-Ministro ontem a dito que o Governo cometeu alguns erros. Pediria um comentário a isto e perguntava-lhe também, então, em síntese, o que faltou ontem foi, para além de reconhecer esses erros, faltou sugerir, propor, anunciar medidas efetivas. Em síntese é exatamente isso. Vamos a ver, temos que ser sérios nesta abordagem. Os erros que o Governo cometeu e que outros governos terão cometido têm também que ver, em certa medida, com a circunstância de todos termos sido apanhados por algo para que não estávamos preparados. Isto é a primeira vaga. Já não é assim a segunda vaga. Para a segunda vaga, o Governo teve esta mesma postura contemplativa, o que levou a que, de facto, fossem cometidos erros numa altura em que eles já não eram admissíveis ou eram, pelo menos toleráveis. Tirando isso, o que interessa agora é o futuro. O futuro tem, no nosso horizonte, a vacina e os fundos extraordinários da União Europeia. Isto são, em duas dimensões, uma enormíssima oportunidade. A parte financeira, os apoios de que Portugal beneficiará, é a tal dimensão etimológica da palavra crise. A crise como uma oportunidade. E para a crise ser uma oportunidade, nós temos que ter, ao leme do país, quem seja capaz de nos apresentar uma ambição, um rumo, um projeto, um programa, o caminho que Portugal deve percorrer para deixar de ser uma pátria adiada nesse sentido, ou seja, para deixarmos de depender ciclicamente de apoios externos e começarmos a aproveitar esses mesmos apoios para nos relançarmos no rumo da competitividade face designadamente aos nossos pares europeus.